Miramês luminar, discípulo do bem, sua obra é o Cristo em forma de flor. Nas almas que o aspiram, esplende o amor. É fluido da vida universal, afastando para sempre o mal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos iniciar aqui a segunda videopalestra sobre os 15 princípios básicos da doutrina espírita. E o segundo princípio do qual vamos falar é Jesus. E para isso, nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos de Kardec, que na questão 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Kardec nos complementa: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. No comentário do Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 13, onde ele dita para João Nunes Maia psicografar, Miramês fala o seguinte: o mestre dos mestres é realmente o modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta passou seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus, encarregado de fazer reviver o cristianismo na Terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era e é o guia de todos os povos. E se quisermos buscar mais subsídio para tal certeza, ele no próprio Evangelho do Mestre, de novo, Jesus lhes falava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso está em João, capítulo 8, versículo 12. Seguindo em frente, de acordo com o que nos propusemos a trazer para vocês, eu vou apresentar em seguida um vídeo onde Jesus prega para os discípulos e para os seus seguidores. No Sermão da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças. É um dos momentos mais lindos que nós podemos explorar. Mas antes, eu quero dizer para vocês que Gandhi, o libertador da Índia, disse que se perdessem todos os livros santos, mas se permanecesse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Miramês resume tudo isso ainda mais e diz o seguinte em seu segundo capítulo do livro Lucilações para a Vida: que Jesus transforma todos os livros santos em 2 mandamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos ao nosso vídeo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E então, meus irmãos, nós vimos o quão doce, o quão afável são as palavras de Jesus para nós. Nós vimos o quão confortante é quando Ele nos explica que nós vamos sofrer nessa caminhada. Não tem jeito. Ele nos explica que vamos sofrer por estarmos pregando em nome dEle, por estarmos levando as mensagens dEle a todos os demais. Mas que grande será o nosso prêmio nos céus, porque assim também sofreram os profetas que vieram antes dele, depois dele, e que nós então tomamos como exemplo. Então, dessa forma, nós temos realmente o incentivo para continuarmos nessa nossa caminhada, seguindo as mensagens de Jesus, trazendo elas para dentro de nós, dentro do nosso coração. E assim nós possamos servir de exemplo àqueles que estão ao nosso redor. Porque a maneira mais correta, a maneira mais certa de ensinar é pelo próprio exemplo. Então, se nós pudermos vivenciar as mensagens de Jesus, trazê-las para dentro de nós, e dessa forma podemos vivenciá-la e servirmos de exemplo a todos que estão próximos de nós, essa é a maior pregação que podemos fazer, muitas vezes de forma até silenciosa. Então, meus irmãos, fiquem com Jesus, não desanimem da caminhada, porque ela é árdua, mas ela é gratificante, conforme Jesus nos explicou. Fiquem com Deus e mantenhamos Jesus em nossos corações. Exalta a todos a esperança, confortando almas na bonança, estimulando vidas à verdade, em prol da verdadeira caridade. Caridade, refletindo a luz, se transforma em alimento para os famintos, roupas aos despidos, visitas aos cativos. Nos coloca com simplicidade ao lado de Jesus.